Se tornou um vício, Pois é, e não é à toa que uma pesquisa recente do IBGE revelou que os equipamentos móveis se consolidaram como principais meios de acesso à internet no Brasil. Algo que há 10 anos a maioria das pessoas não imaginava, né? E os dados levantados apontam que mais de 90% dos acessos à rede são feitos por esse tipo de equipamento no país, batendo pela primeira vez os computadores pessoais. E que realidade é essa que a gente vive? Eu vou bater um papo agora com o Béio Cardoso, que é especialista em mídias. Béio, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Angie, obrigado pelo convite. E alô para todo mundo que está em casa assistindo o programa e com o celular na mão. Com certeza, né? O vício, a gente estava até conversando, é um vício que a gente nem percebeu que colocou na nossa vida, né, Béio? Correto. E complementando os dados que a matéria trouxe, são 70 vezes que eu desbloqueio, mas tem aquelas outras vezes que eu também não preciso desbloquear a tela do celular. Então, às vezes, eu recebo uma notificação e apenas dou aquela olhada. A gente tem dados que provam que isso acontece em média de 150 vezes por dia. E principalmente, às vezes, até durante a noite no sono. Recebo aquela notificação, acordo, dou uma olhada e volto a dormir. Aí já preocupa um pouquinho mais, né? Mas a ideia da gente falar como esses aparelhos eles se tornaram o controle remoto do mundo. Tudo a gente faz por ali. Inclusive, a gente até fica meio perdido, não sabe o que fazer se não consegue fazer pelo celular. E foi algo que foi se construindo com o passar do tempo. O que eu tenho que pensar é que o celular ele começa a circular aqui no Brasil na década de 90. O primeiro modelo com uma bateria que durava 22 minutos e pesava aproximadamente 1,20 kg, mais ou menos. O famoso tijorola. Correto. Mas a partir dos anos 2000 é que o celular começa a enviar dados. Ou seja, antes do ano 2000, o celular não mandava o torpedinho, o SMS. Depois que ele começa a fazer isso, a nossa prática e os processos comunicacionais começam a mudar. Mas note que nem todo mundo usava isso. Primeiro, o valor desses torpedos, que pesavam no bolso. O smartphone ele surge em 2007, né, oficialmente com o iPhone lançando o seu aparelho. E depois dali, em 2009, isso começa a chegar no Brasil com um preço, digamos, menos dolorido no bolso. Hoje em dia a gente sabe que tem facilidades, né? Então eu consigo comprar um aparelho em 10 vezes no meu cartão de crédito, que é tão potente quanto uma máquina, e que eu tenho a mobilidade, e isso é o que faz toda a diferença. Na medida que as pessoas passam a adotar esses serviços de dados, é que realmente a coisa muda de figura. E principalmente para uma pessoa que talvez seja até analfabeta, porque eu posso baixar um aplicativo e me comunicar por mensagens de áudio ou vídeo. Essa pessoa também tem uma inclusão nesse espaço digital. Então, o que era restrito aos filhos, às vezes aqueles pais, avós, que muitas vezes não conseguiram ter todo o estudo, ele passa a fazer parte dessa roda de conversa, se comunicando por mensagens de áudio. Então, eu tenho uma inclusão. E isso também, quando começa a interferir nas nossas mudanças do dia a dia, desde ajudar a fazer uma pauta, quando as pessoas conseguem interagir mais com o programa, com o veículo de comunicação, quando eu tenho pequenos serviços que também começam a ser desencadeados, como uma manicure, um encanador, um motorista, um serviço de táxi. Quando eu começo a ter o celular facilitando e agitando economicamente uma sociedade, eu começo a ter uma mudança de comportamento. E isso que você falou é muito interessante. Essas ferramentas, elas se voltaram também para todo mundo, ficou muito democrático a partir do momento que você pega um celular e é meio que autoexplicativo. Você precisa de alguém que te explique uma primeira vez, para quem tem mais dificuldade, né? E ali a pessoa, os avós já se comunicam com os netos, é tudo muito tranquilo, muito fácil. Vejo muita vozinha mandando mensagem. Essa tecnologia ela é muito cognitiva, por isso que às vezes a gente se surpreende quando dá o celular da mão de uma criança e ela consegue operar muito bem, porque a tecnologia ela já foi desenvolvida levando em consideração as habilidades motoras e o entendimento do ser humano com aquele dispositivo. Uma pessoa mais velha pode ter mais dificuldade do que uma criança pequena. E algumas barreiras também foram quebradas para que isso acontecesse. Primeiro, o entendimento da tecnologia, que foi o que a gente acabou de falar. Eu tinha máquina, só que ela não era ligada na rede. Um celular que não está ligado na web não tem muita usabilidade. Na medida que eu tenho campos de Wi-Fi, quando eu digo esses campos, pode ser no trabalho, na faculdade, na escola, no prédio público, num terminal de ônibus, dentro do meu ônibus intermunicipal e também, às vezes, compartilhando um Wi-Fi com os vizinhos.
A TIC Domicílios do ano passado, divulgada pelo IBGE, mostrou um grande número de pessoas que acessam a internet compartilhando redes de Wi-Fi com os seus pares, com os seus vizinhos. Então isso democratiza muito a tecnologia e faz com que ela possa ser adotada pela sociedade. Você como especialista dessa área, Béio, você vê só coisas positivas ou há um lado negativo disso? Porque eu posso ver milhares de coisas positivas, porque hoje até um serviço de transporte você chama pelo celular. Você marca, como você disse, qualquer consulta, qualquer coisa. Eu encomendei remédio de farmácia de manipulação, só mandei a mensagem ali, ó, sábado tá pronto. Então tá tudo muito fácil na tua mão. Eu vi um meme muito engraçado. A cara da pessoa quando recebe uma ligação ao invés de um texto. Que isso, né? Tipo, hoje é estranho receber uma ligação. Existe esse lado positivo, é muito prático. A gente pode se perder um pouquinho nisso? Pode, mas eu faço uma provocação diferente. O que eu tenho que pensar é que a sociedade mudou. A maior frota de veículos do mundo, ela não tem nenhum veículo, que é o Uber. A maior empresa de comunicação não produz conteúdo, que é o Facebook. E a maior rede hoteleira do planeta não tem nenhum hotel, que é o Airbnb. Então isso quebra os modelos tradicionais de negócio que a gente tem e também a forma com que a gente se relaciona. Em vez de pensar se é bom ou se é ruim, eu tenho que entender que é diferente e tenho que aceitar isso, porque a gente está se comunicando de uma forma diferente. Outro dado que também saiu ano passado foi que mais de 500 mil linhas foram cortadas. Essa modalidade que eu tinha de ter 4 chips de celular, 3 aparelhos, cada vez mais isso vai se afunilando, porque eu passo a usar menos a voz e passo a digitar muito mais. Então a forma com que eu me relaciono com o aparelho também mudou. Então não é bom, não é ruim, é diferente. Se a gente pensar um pouquinho, se na nossa infância, né, o pessoal da geração X, que eu me enquadro nela, se eu tivesse a possibilidade de ter numa pequena caixinha de Pandora jogos, vídeos, além dos 3 canais que pegavam na minha TV aberta com um bombril em cima da TV, talvez eu não ficasse tanto tempo na rua brincando. Talvez eu estaria em casa consumindo esse conteúdo. A gente também tem que lembrar que a própria violência faz com que os pais sejam mais protetores com seus filhos. Exato. Talvez dentro de casa, debaixo da minha asa, com o celular na mão, eu possa ter a falsa impressão que ele está mais protegido. Mas ele também pode estar vulnerável às brechas que a gente tem nesse contato contínuo com a tecnologia. A gente também tem essa ruptura da família. Mas se eu pensar um pouquinho mais atrás, essa ruptura já começou com a invenção do micro-ondas. Sem o micro-ondas, como é que funcionava? A mãe fazia a refeição, chamava todo mundo para comer, e quem não tivesse ali, ela não ia esquentar a comida novamente e ia ter que lavar a louça depois. Na medida que o micro-ondas chega e cada um pode fazer a sua porção pequena e esquentar individualmente, na hora que bem entender, a gente já não começa a se reunir todo mundo no mesmo horário, a gente tem mais autonomia. O pai que chega um pouquinho mais tarde do trabalho, ele pode comer depois. Um celular, ele ajuda a somar isso, mas é um comportamento que a gente tem que já foi se fragmentando. A própria televisão, antes era na sala para todo mundo ver. Agora a gente tem no quarto, agora está na palma da mão. A gente está dirigindo, o filho está atrás vendo alguma coisa. Então essas variações de telas que a gente tem e essa dispersão aparentemente da família é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Só que agora começa a ficar mais focado porque parece que todo mundo está nisso, ou seja, uma mudança nessa prática e no processo de adoção da tecnologia. Ou seja, a tecnologia, obviamente, ela traz muita coisa boa para a gente que tem que saber usar. Tem que fazer direito. Tem uma foto que você já deve ter visto que rola na internet, as pessoas no ônibus assim, hoje em dia, por conta do celular, ninguém mais conversa, e todo mundo lá mexendo no celular. Mas isso nos anos 60, o povo no metrô, lendo o livro, todo mundo de cabeça baixa, lendo. Então, era já um hábito, não veio com o celular. É a questão da gente como adota tudo isso na nossa vida. Correto. Há muito tempo atrás, quando a sociedade se reunia e não sabia ler nem escrever, as pessoas se reuniam na praça e alguém discursava e fazia as notícias. Esse ciclo era contínuo, alguém vinha ali, um representante do governo, das cidadelas, e ficava passando as informações e as pessoas se reuniam para escutar. Na medida que as pessoas foram aprendendo a ler e a escrever, além dessa pessoa continuar discursando, também ficavam fixadas, né, os pergaminhos com
as notícias. Se eu estivesse ali, aquela pessoa que eu costumava encontrar desapareceu do meu lado, eu ficava pensando, tá vendo, ó, essa escrita e essa leitura fez com que a gente começasse a se dispersar. Então foi um processo gradativo. Mas o ponto legal disso é a inclusão. As pessoas mais velhas fazendo parte. E isso faz com que a nossa memória também chegue diferente lá na frente. Olha a quantidade de fotos que os nossos pais têm, que a gente tem e que os nossos filhos têm. Exato. A gente vai registrando cada momento. E isso pode ser muito legal. A gente sempre tem que olhar com um olhar de otimismo. Exato. E fazer direito também, né? Não só botar defeito. Bem, obrigada por estar aqui com a gente. Muito informativo. Valeu. Valeu. Sempre que precisar, estou às ordens. Obrigada. Ótimo fim de semana para você. Para você também.